Não, mas assim, se fosse produzir deixar um monte de gambá se criar dentro do terreno da gente, dá pra dizer o quê? Gambá é o quê? Matilha? É bando? Qual é o coletivo? Coletivo de gambá é bênção. Como é que é? Coletivo de gambá é bênção. Não, bênção é uma... Eles comeriam os escorpiões que tá todo mundo reclamando, ele mataria as cobras que tem por aí. Então um coletivo coletivo de gambá seria uma bênção. Tá, isso é claro que você criou isso aqui agora até para animar as pessoas, né, a não machucar os gambazinhos, né? Mas assim, tem coletivo? Tem nenhum... Que eu saiba... Deve ser bando, né? Bando, é. É que eles não formam coletivo, são animais que vivem de forma isolada. Eles não formam um grupo. Eles não formam um grupo? Não dá pro cara ter o risco, então, de ter, né? O cara pra se arriscar, dizer, vai ter um monte de gambá aqui na minha casa. Não, vai ter um. Vai ter uma família. Uma família. A gambá com os seus filhotinhos até um certo tempo, depois eles também se emancipam. Eles se emancipam? Como eles se emancipam fácil, né? Porque o ser humano... O ser humano tem dificuldade, na tua concepção, o ser humano tem dificuldade ou tem facilidade para se emancipar? Que a gente acaba se emancipando por uma forma natural, né? Chega uma certa idade, a gente, né? Muita gente se incentiva a ir mais cedo embora. Tem gente que não sai da casa do pai, se deixar vai morrer. Os pai e a mãe vão morrer e eles vão ficar dentro da casa, né? Como é que se dá essa relação? Tu chegasse a pensar alguma vez sobre isso? Como é que era 60 anos atrás? Olha, vamos lá, se emancipavam a partir do momento que casassem, né? Com que idade se casava? Olha, o homem na faixa de 21, 22 já estava, né? Maioridade, né? Maioridade. A maioridade incentivava o homem. Já saía de casa, casado, montava família. Geralmente. Alguns ficavam assim, dependendo da origem familiar. Por exemplo, italiano gostava muito de ter os filhos meio... Às vezes ficava meio perto, ou fazia um sítio. Mas ali, uma pessoa com 25 anos já era... pai. Sim, a maioria sim. Eu com 23 já era pai. 23 para 24 já era pai. Então a nossa espécie porque a maioridade na verdade significa maturação sexual, certo? Exato. Isso significa capacidade de ter filhos. Exato. Né? E isso acontece para o homem e para a mulher após a puberdade. Após a puberdade. Ela entra na menstruação. E, inclusive, tinha uma época que as mulheres casavam mais cedo, porque era uma coisa meio que natural. Isso, né? Mas é a puberdade, né? Aí vem o adulto, digamos até que o serviço militar é com 18 anos. Então, para a nossa espécie, né, biologicamente, isso é o normal. Isso é o normal. A mulher, a partir do momento que ela enfrentava a puberdade, havia transformação, ela poderia ser mãe a partir da menstruação, ela já estava pronta para ter uma relação, né? Estaria apta, né? Apta, né? Mas aí para uma coisa de adequação também. Então, normalmente lá com seus 18, 19, 20 anos é que está na idade de casar. De casar. Isso. Hoje, na verdade, a mulher, quando chega nessa idade... Hoje a sociedade virou uma bagunça, acho que só o meteoro para resolver ou a invasão alienígena. Não, mas a gente vive, né? Tem que viver, né? Tem. E aí, por exemplo, as mulheres hoje estão pensando muito mais, daqui a pouco não só no... Claro, que tem um namorado, a questão das pessoas estão esperando muito mais para ter uma concretização da sua vida profissional e depois ter ou não o seu filho, são outros 500, né? Agora, o sair de casa, ter independência, fazer as suas coisas... Não deveria ser do jeito que é. Milton, é muito difícil de falar em dever. Né? Não, mas não é que não é. Aí não é o. Poderia ser diferente. Não, exatamente. Não é um dever de ação, de obrigatoriedade, não é isso. É assim, não se aconselharia, né? Poderia ser um pouco diferente, né? Porque lá atrás, há 40, 50 anos atrás, se uma moça dissesse isso, eu quero sair, vou viver sozinha na cidade, acabou, meu. Acabou. Aquela questão da dignidade, do respeito, meio que se perdia. As famílias, né? A mulher teria muito problema se ela teria muitos problemas na questão até de aceitação moral. Tal, porque era um outro... Mas a sociedade era de outro conceito, ou as pessoas que eram mais submissas do que hoje? Não, a sociedade tinha erros, né? Tu acha que isso era uma coisa também errada naquela época? Completamente errada. Completamente errada. Mas não foi assim que as famílias se criaram e não é assim que a gente, quando vai fazer referência de felicidade, acha que aquilo lá foi muito mais salutar, muito mais... Eu não acho... Então, eu acho que na questão... Tu falaste ainda há pouco sobre a época da ditadura, né? A questão não era que era melhor ou pior, ou salutar ou não. Algumas coisas funcionavam bem de uma forma diferente. Outras erradas. E outras de forma equivocada. Então,
O que tu me perguntaste lá no início é sobre quanto tempo a gente deveria se emancipar, né? E voltando à raiz daquela pergunta, a emancipação, ela teoricamente está após, com o início da vida adulta. Biologicamente. Essa transformação. O homem chega numa idade onde ele enfrenta o serviço militar não deve ser a referência, mas... O cachorro chega numa idade, a onça chega numa idade, o ser humano chega numa idade, o macaco chega numa idade. Todos eles, quando chegam na maturidade sexual, eles estão aptos a viver uma vida nova. Sozinhos ou com pares. Isso. Ou em pares. Isso. Biologicamente falando, é isso. Mas estão aptos. Ou seja, então hoje... E isso é importante porque, pela lei natural, né? Ou um pai e uma filha, ou uma mãe e um filho não deve ter filhote. Então essa emancipação, ela sair de um grupo ou buscar viver sozinho, de acordo com o tipo de espécie, significa menor chance de ter um casamento com um familiar. Por isso que o macho, geralmente quando sai da ninhada, vai para bem longe e a fêmea pode chegar perto. Deixa eu entender isso. O afastamento é uma coisa meio que natural para não haver o envolvimento incestuoso dos membros? Claro. Quando a gente fala assim, né? Tem um grupo tem um local onde tem uma onça, né? A onça, o macho, ele chega à maturidade com 5 anos, ele bate num outro macho de onça, toma mais ou menos conta de algumas fêmeas e ele vive ali 2, 3, 4 anos. Quando ele tiver 4 anos que ele está ali, ele vem um outro macho, bate nele, ele apanha, sai, e aí esse outro novo macho vai se casar com todas as fêmeas daquela região. Teoricamente, é para não dar tempo do pai a casar com as próprias filhas. Então, toda vez que há essa emancipação, essa saída, é uma questão para diminuir o risco biológico. Não é que os animais sabem disso, mas a evolução e o padrão de comportamento ao longo de milhares de anos fez com que os animais tivessem esse padrão de comportamento. Eu tenho que chamar um break comercial, tu me deixou com como diz outro, é mosquinha que fica, não é mosquinha, como é que fica o negócio na cabeça, a gente fica... Tem uma pulga. Pulga atrás da orelha. Deixa eu ver se está aqui. Vamos ver se está aqui. Está aqui a pulguinha. Eu vou ter que perguntar daqui a pouco, um minuto só. Rápido intervalo, a gente volta já já. Esta é a Cidade FM na informação. Fique com a gente. Notícias da cidade, volta já. Cidade FM. Dia de sol, dia de chuva, a gente cuida de você. Lua no céu, noite escura, a gente cuida de você. Onde for, a qualquer hora, a gente cuida de você. Pra ficar bem aqui e agora, a gente cuida de você. Drogaria Catarinense. Desde 95, a Celesp trabalha para levar mais luz para a sua vida. O negócio que começou pequeno, cresceu e viu de perto o desenvolvimento de Tubarão e da nossa gente. Nesses 30 anos de história, fizemos amigos, construímos parcerias e nos consagramos como o maior e mais completo fornecedor de materiais elétricos e de iluminação. Visite o showroom na Avenida Expedicionário José Pedro Coelho e siga @Celesp Oficial nas redes sociais. Alesc em 1 minuto. Foragido da Justiça é encontrado vivendo como morador de rua em Santa Catarina. Briga entre pessoas em situação de rua termina com homem esfaqueado. Morador de rua é preso após atacar 2 mulheres. Essas manchetes não são casos isolados. A cada dia, cresce o número de pessoas vivendo nas ruas e, com isso, aumentam os problemas sociais e de segurança. Preocupada com essa realidade, a Assembleia Legislativa discute a criação de um cadastro para saber quem são essas pessoas, de onde vieram e do que precisam. E a Alesc também analisa projetos para o acolhimento e tratamento de dependentes químicos em situação de rua. É mais dignidade para quem precisa, é mais proteção para quem vive em Santa Catarina. Assembleia Legislativa, presente na sua vida. Informe Sergal. No dia 30 de junho, concluímos mais uma etapa da obra que vinha causando piques momentâneos no fornecimento de energia elétrica. Essa obra estratégica conecta a subestação da Sergal, em Tubarão, às áreas atendidas em Jaguaruna,
fortalecendo a infraestrutura elétrica da região. Com o sistema totalmente energizado, não estão previstos novos desligamentos programados relacionados a essa atividade. Esse avanço reforça a nossa rede de distribuição e garante mais qualidade, estabilidade e segurança no fornecimento de energia para todos os associados. Agradecemos a compreensão durante este período de melhorias. Cooperativa Sergal. Presidente Gelson Bento, vice Tiago Goulart e diretoria. Central do Esporte. Os principais assuntos esportivos do momento. Os times da nossa região. O futsal e o futebol amador. O debate com informação, bom humor e convidados especiais. De segunda a sexta, ao meio-dia. Expresso de Notícias. São 7 horas e 27 minutos, 7h27 é o Notícias da Cidade nesta manhã e eu já estou trazendo para vocês a primeira rodada de expressas aqui. Professor está conosco aqui, o professor Joares, e vai ficar aqui fazendo parte da apresentação conosco até na segunda edição, então ele vai acompanhar também essas participações aqui. Daqui a pouco tem a Aninha aí que vai falar lá da rua, tem um assunto importante também que a gente vai trazer para nós, tá? O Judiciário da Argentina, professor, determinou que a ex-presidente Cristina Kirchner e outros 8 réus condenados no caso Vialidad depositem em até 10 dias úteis a quantia de 684 bilhões de pesos, cerca de 3 bilhões de reais no caso, como ressarcimento pelos danos causados aos cofres públicos. A ordem judicial partiu do Tribunal Oral Federal 2, que fixou o prazo limite para o pagamento na manhã de 13 de agosto, um dia depois do meu aniversário. A quantia foi calculada com base em perícia técnica na Suprema Corte, que atualizou o prejuízo com base em valores corrigidos. O escândalo envolve irregularidades em contratos de infraestrutura na província de Santa Cruz, reduto político da família Kirchner. Criados inicialmente para substituir testes de medicamentos em animais, os mini-órgãos, também chamados de Organ on Chip, se tornaram uma das principais alternativas para pensar o futuro da medicina. Pesquisas publicadas em julho nas revistas nas revistas eScience e Cell, duas das mais prestigiadas do mundo, mostraram que foi possível criar versões desses mini-órgãos capazes de desenvolver vasos sanguíneos em laboratório. Coração, fígado, pulmões e intestino estão entre os modelos já criados. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima possa realizar a graduação de teologia de forma remota. Ele está preso desde novembro do ano passado, envolvido num esquema que, segundo houve informações e segundo se levantou a suspeita de que pretenderia assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Expresso de Notícias. Quero voltar ao assunto aqui da relação de famílias, mas eu preciso chamar a atenção para esse caso aqui dos mini-órgãos, né? Porque aí você vem bem para a sua área, né? O que você já tem conhecido? Já dá certo, tu já estudou sobre isso, né? Então, na verdade é que muitos produtos hoje são utilizados animais, né? Ratos, para poder fazer o teste. E o que se faz? Se aplica ou se injeta algum produto, passa na pele. Muitas vezes os animais, os ratos são mortos. Aí é retirado um órgão, né, o órgão-alvo que a gente fala, para se fazer corte histológico, colocar numa lâmina e ver o tipo de lesão que provocou, ou qual é a reação que provoca, ou como é que funciona. Quando se cria essas placas com essas estruturas, né, que seriam células dos mesmos órgãos e se aplica direto, não se mata os animais e se faz o teste direto e a avaliação direta dessas células. É uma evolução bastante importante. Não quer dizer que em algum momento não precise utilizar alguns ratos para alguns produtos, mas a quantidade de ratos utilizados nas pesquisas pode diminuir drasticamente, o que é extremamente importante. E aí entra uma questão que é cultural ou necessária da ciência, da ciência, né? do avanço da ciência, que foi o sacrifício de animais no passar dos séculos, né? das décadas, vamos dizer assim.
por muito tempo, Milton, muitos testes foram feitos em militares, né? Durante os períodos de guerra. Como é que é? Muito tempo os testes foram feitos em militares. Como é que era feito isso? Quando a gente faz um teste, a gente tem que ter uma população padrão, ou seja, similar, né? Com peso, altura, idade, dieta, comportamento. Então, um grupo para ter uma raiz exata, um raio-x exato do para ter uma interpretação com diminuição de interferência de variáveis que a gente fala, né? Então, eu quero saber quanto é que uma vaca, um boizinho ganha de peso. Eu pego 10 animais, dou o mesmo tipo de ração e eu consigo ver a variação entre os indivíduos. Inclusive de raças diferentes, ali tu observa. Isso, eu consigo, dentro do mesmo padrão. Que cresce mais, que cresce menos e tal. Então, para fazer esses testes, muito tempo se usou militares, né? Nos Estados Unidos foi muito famoso, né? Aplicação de vacinas, aplicação de produtos. Mas sem saber se tinha efeitos colaterais, sem nada. Para saber qual o tipo de efeito colateral que vai gerar. Sim, poderia ter até matado soldados, no caso. Muitos morreram. Sério? Sério. As pesquisas que se falam, inclusive, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã, agora pro Afeganistão, muitas vezes os produtos eram testados em militares. Mas eles sabiam? Não, alguns sabiam, alguns não. Alguns também é aplicado aquele. Um grupo eu injeto água, no outro grupo eu injeto vacina. Como é que é o nome? É o randomizado cego, né? É o teste cego. Tá certo. Então, assim... Com a utilização cada vez maior de rato, né, os testes em humanos foram diminuídos. Né? Com a utilização dessa célula, o teste em rato vai ser diminuído. Mas nunca vai deixar de se utilizar o rato em algum momento e mesmo humanos. Porque não adianta eu pegar um produto e aplicar, por exemplo, no Brasil em 200 mil pessoas. Eu vou usar um grupo pequeno para fazer teste. Vou te fazer uma pergunta escabrosa agora. É possível imaginar que durante a pandemia da Covid-19... Eu fui testado. Antes que tu me pergunte, eu fui uma das primeiras levas e eu aceitei ser testado. Mas você foi orientado? Não, todo mundo foi não, todo mundo não. De jeito que tomou vacina, forçado, inclusive. O problema é que a maioria das pessoas não leem. Elas escutam o que um influencer fala no YouTube, coisa assim. As primeiras levas de vacinas, elas foram testes. Mas tudo bem. Testes feitos com tantas pessoas, naturalmente elas tinham conhecimento. Isso. Só que esses testes não foram conclusivos, tu concorda com isso? Tanto que até hoje eles têm ainda atualizações, estão desistindo de algumas das vacinas. É que aí é que tá, eles aplicam as vacinas, depois vão acompanhar um longo período. Mas, cara, o problema foi este. Que daqui a pouco, as pessoas que passaram por testes, você foi uma das pessoas que passou, lhe perguntaram se não tinha problema, tu topou. Se tivesse efeito colateral era tua responsabilidade, porque tu aceitou. Talvez até o que te deu mais segurança, além do teu espírito científico e querendo colaborar, que eu acho que isso faz parte da tua essência, também teve aquela questão, se me proteger, ao menos eu estou protegido, né? Eu não vou correr esse risco, porque ninguém sabia qual era o risco que queria escolher. Na verdade é que eu sou pai, então entre testar com a minha esposa e os meus filhos e eu fui na primeira leva. Então isso é digno, isso é digníssimo, tá? Isso é fantástico, tenho certeza que muita gente agora... Bota mais ainda a mão por ti nessa fogueira de credibilidade. De credibilidade, de alguém que realmente tem um pensamento diferente, né, no nosso meio familiar, aqui no nosso meio social. A pergunta que eu faço, que eu quero te colocar, eu não sei se eu estou perguntando ou estou afirmando, o questionamento, não sei se é questionamento ou se é imposição de ideia, é que assim me passa na cabeça de que daqui a pouco uma das falhas que aconteceram é de que, mesmo com os testes, onde eles teoricamente teriam visto que havia um certo efeito, não foi um tempo suficiente de estudo com grupos de pessoas diferentes para saber as verdadeiras reações da vacina. E isso, de uma hora para outra, foi imposto. Todo mundo tem que tomar. Claro, nem todo mundo, mas a campanha era essa. Certo. Tome. E aí, isso não é preocupante também? Porque não sabe como cientista que não foi o tempo... Não é preocupante. Tu acha que não? Não. Então tá. É muito difícil estar lá na ponta da linha e determinar e duas coisas. É necessário vacinar e eu sei que muita gente vai morrer, né? E eu também decidi qual vacina utilizar, sabendo que muitas vacinas também têm um problema. Então, eu acho que criticaram tanto o lado A quanto o lado B, o posicionamento... das pessoas sem em nenhum momento tentar entender o contexto geral, né? Então, qual vacina que compra, quantidade que libera, como que libera, qual garantia que tem.
não existia garantia, né? Por isso que muitas vezes a decisão de tomada de vacina foi... inclusive uma do presidente na época que ele dizia para todo mundo, como é que eu ia tomar se eles não assumissem a responsabilidade, né? Assim, eu não vou nem discutir o posicionamento político, né? Só o técnico. Então é muito difícil determinar qual vacina comprar. Mas aquele posicionamento foi técnico. Ele foi orientado pela Anvisa de que aquela vacina não teria... os caras não se assumiam responsabilidade. Ninguém assumia nada na época. Né? A Anvisa não assumia, ele também não assumia, e ninguém assumia. E aí ninguém queria assumir. Então, assim... tomar a atitude de utilizar a vacina e tudo mais. Só um ponto atrás, Milton, falaste da dificuldade de teste. Uma das pessoas que mais ajudou o desenvolvimento da vacina foi uma pesquisadora, se eu não me engano, da Bulgária, que ficou 20 anos trabalhando no porão de uma universidade lá nos Estados Unidos, que ela foi considerada até sem valor, né? Ela teve vários problemas, várias dificuldades, mas o tipo de pesquisa que ela fazia todo dia, utilizando os testes nos laboratórios da universidade, foi que deu o pontapé inicial para o tipo de vacina que foi utilizado. Então, hoje tem em vários porões de universidade, em vários laboratórios, um monte de gente fazendo pesquisa de produtos novos, de meios diferentes de se trabalhar, tentando desenvolver célula. Então, quando a gente chega no momento desse, é porque tem um monte de pesquisador, cientista maluco, que é desprezado muitas vezes pelos colegas, mas que está trabalhando lá para trazer coisa nova. Inclusive se expondo como cobaias para esses Inclusive se expondo como cobaia. Interessante isso. A questão assim, não tivemos acesso às bulas das vacinas Covid. Um cidadão levanta aqui, né? Eu concordo, mas se a gente for ler as bulas que a gente tem acesso, será que a gente tomaria tanto remédio? Será que as pessoas leem exatamente? Existe uma medicação aí que virou famosa em relação ao emagrecimento, que é uma tal de uma caneta. Será que as pessoas estão lendo essa bula antes de tomar a medicação? Então, assim, eu entendo a discussão em cima da vacina, eu concordo, mas aquilo que a gente pode mexer, ler e trabalhar corretamente, a gente não lê. Então, assim, quantas pessoas tomam remédio porque o vizinho indicou, porque a tia falou, porque um amigo disse? Quantas pessoas realmente tomam remédio do que o médico indicou? A gente está num ponto onde precisa ter uma legislação obrigando as pessoas a deixarem a receita para comprovar o tipo de uso de medicamento que vai fazer. Então, assim, eu adoro essa discussão da vacina, mas se a gente utilizar os outros produtos como parâmetro, parece que às vezes as pessoas esquecem do principal, que é ler, né, a bula de todos os remédios que eles utilizam. Eu ia te questionar, mas aí nós vamos voltar a discutir sobre isso. Eu ia dizer para ti, nem dava para ler, cara, não tinha bula, era no peito. Não. Se quem não tomasse já era genocida, fazia parte do bando aquele que era contrário. Quer dizer, infelizmente, politizaram de tal forma que as pessoas, muitas se sentiram, impostas a ter que tomar. Se não toma, vira mercenário contra a saúde. Então, foi complicado, né? Foi complicado. Não? Mas é que assim, na verdade... Porque hoje você fala daquele remédio, aquele remédio de emagrecimento, toma quem quer. Não lê a bula. O problema é de quem não lê a bula, toma quem quer. Está bem claro, tem efeitos colaterais já, muitas pessoas estão tendo efeitos colaterais. Agora, toma quem quer. Ali não tem ninguém forçando ninguém, né? Essa é a questão. Milton, nós somos o melhor país em controle com o uso e utilização de vacinas por conta da nossa medida. Sim. Em 1906, quando teve a crise da varíola e as pessoas foram obrigadas a tomar vacina, houve até uma revolta chamada Revolta da Vacina no Rio de Janeiro. Sim. Exatamente porque foi imposta. Mas aquela imposição é o que salvou milhares de pessoas. Então, infelizmente, foi necessário ter uma voz ativa dizendo é obrigatório tomar vacina. São 7h39. A Ana, a nossa querida Aninha, não vai poder dizer que vai fazer o teste, porque o teste, de dia não dá para fazer o teste. Vai acende as luzes, não vai poder, né? Mesmo que acenda, não tem problema nenhum. Mas ela vai trazer a informação que é fechar oficialmente. Ela está exatamente no ponto onde tem a maior dificuldade hoje em Capivari, que é a questão de